passado sobre a promessa que eu fiz, que hoje eu ministraria. Deixa eu ver se eu tenho ovelhas atentas. Está projetado aí, eu quero ver quem lembra. Só Ediane. Ediane, eu vou te dar um livro se você acertar. Você levantou a mão. Sobre os hábitos que a gente tinha que abandonar, ou sobre as chaves que o Senhor ia entregar para a gente hoje, para a gente ter uma vida transformada. Ninguém vai ganhar o livro. Que pena. Eu faria isso com tanta alegria. Domingo passado, eu terminei aqui a celebração dizendo que eu ia compartilhar nesse domingo. Talvez seja o motivo de algumas pessoas não estarem aqui, porque não prestou atenção. Um tema desse, um assunto como esse, pode mudar a sua vida para sempre. Decisões para uma vida extraordinária. Ninguém. Decisões para uma vida extraordinária. Quem não estava aqui, podia lembrar se tivesse ouvido a ministração. Não, mas a ministração não foi gravada. Foi na final do culto que eu falei. Eu quero começar essa mensagem reforçando algo que eu aprendi com o pastor Jeremias Pereira. Eu queria que você levasse isso a sério. O que muda a sua vida não é o que você ouve, é o que você decide fazer. O que muda a sua vida não é o que você escuta, é o que você decide fazer. Como eu disse, decisões para uma vida extraordinária. Onde começa? As decisões para uma vida extraordinária inicia nos hábitos para uma vida segundo a vontade de Deus. Hábitos para uma vida segundo a vontade de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao versículo 13 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Pode mudar para mim, por favor? Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu queria dizer para você que você guardasse isso no seu coração. Deus, Ele tem planos para as nossas vidas, planos de paz, diz o texto. Deus tem planos de prosperidade, diz o texto. Deus tem planos de esperança, diz o texto. Deus tem planos de futuro, diz o texto, para cada um de nós. Eu vou repetir. Deus tem planos de paz, Deus tem planos de prosperidade, Deus tem planos de esperança, Deus tem planos de futuro para cada um de nós. Vou repetir.
Deus tem planos de paz, Deus tem planos de prosperidade, Deus tem plano de esperança, Deus tem plano de futuro para cada um de nós. Vou repetir de novo. Deus tem planos de paz, Deus tem planos de prosperidade, Deus tem plano de esperança, Deus tem plano de futuro para você. Aleluia! O que eu disse aqui está na palavra. Sabe o que a Bíblia diz sempre da palavra? Que a palavra é viva, verdadeira. Então, quando Deus diz que Ele tem plano de paz, quando Deus diz que tem plano de prosperidade, quando a palavra diz que tem plano de esperança, quando tem plano de futuro para mim, eu preciso crer nisso. Crer não é acreditar. Acreditar é dar crédito. Deus não precisa de crédito de ninguém. Deus quer que filhos creem nele, porque crer significa confiar nele. E a definição de crer e de fé na Bíblia é ter a plena certeza de que Jesus nunca vai te decepcionar. É isso que significa fé. Sabe o que significa? Significa que as intenções de Deus a nosso favor são extraordinárias. Porque se eu tenho um Deus que pensa no meu futuro, que pensa em me dar paz, que pensa em me dar prosperidade, que pensa em colocar na minha vida esperança, eu só posso crer que eu tenho um Deus extraordinário. Sabe o que isso significa? Significa que você foi criado para se relacionar com Deus e para desfrutar do melhor dele, da melhor maneira dele para a sua vida. O que é uma vida extraordinária? Uma vida extraordinária é uma vida abençoada por Deus. Uma vida extraordinária é uma vida abençoada em todas as áreas. Uma vida extraordinária é uma vida abençoada em todos os sentidos. Quando eu falo de extraordinário, eu estou falando de uma vida que Deus toca. Que Deus toca diretamente ela. Eu sei que você busca uma vida abençoada por Deus. Vou fazer a pergunta, é claro. Quem busca uma vida abençoada por Deus? Eu busco. Você busca isso? Se você não busca isso, o que você está fazendo? Buscando a Deus, o que você está fazendo? Procura outra coisa fazer. Sabe por quê? Porque Hebreus 11:6 diz que aquele que busca o Senhor tem que crer que Ele existe e que Ele é o recompensador de quem o busca. Glória a Deus. Aquele que o busca tem que crer que Ele existe, crer que Ele existe e que é Ele que recompensa quem o busca. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, diz assim, Romanos 12:2: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se. O original dessa palavra é deixe, permita ser transformado pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar. Experimentar e comprovar o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus nos chamou, que Deus fez tudo o que Ele fez em Jesus por mim e por você, para que eu e você possamos experimentar, possamos comprovar a boa, agradável e perfeita
perfeita vontade dele. Ou seja, que eu tenha uma vida extraordinária, que eu seja abençoado por ele. A vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a minha vida, é uma vida boa, é uma vida agradável e é uma vida perfeita. Vamos entender o que significa isso? Boa significa útil, significa saudável, significa agradável, significa amável, significa excelente. Quando Paulo está dizendo que Deus quer para você uma vida boa, ele está pensando no que é útil para você, no que é saudável para você, no que é agradável para você, no que é amável para você, no que é excelente para você. Paulo diz também que Deus tem para a minha vida, a sua vida, aquilo que é agradável. E o que é agradável? Agradável aqui no original é muito agradável, aceitável. Mas também Paulo nos ensina nesse texto que Deus tem para nós perfeito, aquilo que é perfeito. E perfeito significa que não carece de nada necessário para estar completo, levar a seu fim, finalizar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus sempre tem vindo para você. Não carece de mais nada, não precisa de mais nada para estar completo. Você não entende o que é uma vida abençoada? Você ainda quer isso? Você ainda quer isso? Você precisa entender então que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Sabe o que Paulo está querendo nos ensinar? É que nós somos cidadãos do céu. E aí, Deus me convida para que a gente entenda que nós precisamos viver na terra, mas com o nosso coração no céu. Essa é uma grande verdade espiritual que nós precisamos compreender e viver. A partir do momento em que Jesus se tornou Senhor e Salvador da sua vida, suas prioridades mudaram, a maneira de viver muda. Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa que tudo muda. Gálatas 2:20 nos fala sobre isso. E nesse texto de Romanos 12, nós vemos aqui o que é necessário, um processo de transformação da nossa mente. Vemos sendo moldados para sermos experimentados por Deus. E todo esse processo de Deus é para que a gente experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade dele. Sabe o que isso significa? Que é muito importante nós desenvolvermos novos hábitos esses que contribuam para uma vida mais conectada com Deus, para uma vida extraordinária, para uma vida abençoada por Deus. Para viver uma vida extraordinária, existe um caminho que é feito através de escolhas diárias, de decisões diárias, de hábitos desenvolvidos. Uma vida extraordinária, ela não acontece por acaso. Por quê? Porque é o resultado das escolhas que eu faço de viver segundo a vontade de Deus. Só para lembrar, a Bíblia diz que Deus nos fez honra. O que o homem plantar, certamente ele colherá. Quem vive segundo a vontade de Deus é abençoado por Deus.
vive segundo a vontade de Deus é abençoado por Deus. Antes de falarmos sobre alguns desses hábitos, dessas decisões que nós precisamos tomar, vamos entender melhor o que é um hábito. Hábito é a inclinação por alguma coisa. Hábito é a disposição de agir constantemente, de certo modo. Hábito é adquirido pela frequente repetição de um hábito. Forma habitual de ser, uma forma habitual de agir, é um procedimento repetido que conduz a uma prática. Estudiosos do comportamento humano dizem, quando você repete 25 vezes a mesma coisa, você faz com que isso que você está repetindo torne um hábito na sua vida. Você vai ser inclinado a fazer aquilo. Irmão Lawrence, conhecido como um homem que caminhava com Deus, disse certa vez assim: a prática mais santa, o mais perto da vida diária e o mais essencial para a vida espiritual é a prática da presença de Deus, que é encontrar alegria em sua divina companhia e fazer disso um hábito de vida. Falando humildemente, conversando amavelmente com Ele, em todo o tempo, cada momento, sem regra ou restrição, acima de toda a tentação, aflição, aridez e revolta, e até mesmo falta de fé e pecado. Se Deus me chamou para uma vida extraordinária, e Ele chamou, porque Ele disse que a vontade dEle para a minha vida é que eu experimente e comprove a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu preciso entender que eu tenho que ser intencional naquilo que vai me levar a viver e desfrutar isso. Por isso, o tema é hábitos para uma vida seguindo a vontade de Deus. Se a vontade dele me leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele, eu preciso viver isso seguindo a vontade dele, para eu desfrutar de uma vida extraordinária. A pergunta é: quais são esses hábitos? Quais são esses hábitos? O que eu preciso praticar para eu viver extraordinário? O que eu vou fazer hoje aqui é te entregar chaves que vão abrir portas para você viver uma vida abençoada. Se eu fosse você, eu tomaria, de verdade, porque a sua cabeça te traiu de mim para cá. Então você não pode acreditar na sua cabeça que você vai mudar. Se eu fosse você, eu tomaria logo. Porque eu tenho quase certeza que você não vai ter a disposição de assistir essa mensagem que vai estar disponibilizada no YouTube de novo. Então, se você entende que isso aqui é bom para você, grava, repita isso, para você não esquecer mais. A não ser que você não queira viver uma vida extraordinária. E a primeira coisa que eu aprendo para viver seguindo a vontade de Deus, desenvolva a prática devocional diária. Olha para cá. Sabe uma das coisas que eu mais tenho prestado atenção
é como nós descuidamos das pequenas pedras. Daqui a poucos dias eu vou completar 20 anos de ministério pastoral. Em dezembro, de 18 de dezembro. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? A dificuldade que as pessoas têm de manter a constância nas coisas mais simples e elementares da vida. Como é comum começar bem, e como é comum terminar mal. Como é comum fazer promessas maravilhosas e cumpri-las. Nós estamos a 37 dias do encerramento do ano de 2024 e eu tenho certeza que muitos já começaram a fazer planos para 2025, já estão escrevendo os seus alvos, os seus propósitos. Deixa de falar, se você deixar os seus alvos no caderno, na folha, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque é mais comum do que você imagina você esquecer as coisas elementares da vida. E uma das coisas elementares da vida é justamente a prática da devocional diária. Salmo 1, verso 2 diz: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Sabe o que o salmista está dizendo? Que nós precisamos desenvolver um hábito, e esse hábito precisa ser contínuo, precisa ser todo dia, precisa ser toda semana, todo mês, todo ano, precisa ser dia e noite. Sabe o que ele está dizendo? Que eu preciso separar um tempo diário para eu estar com Deus. Que eu preciso desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Como? Através da oração, através da leitura devocional da palavra, através da reflexão da palavra, através de uma devocional diária. Eu estava dizendo a Marina hoje, quando preparava essa mensagem, que eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida com Deus. Por quê? Porque eu tenho paixão por pregar, porque eu vou estudar a palavra, e a palavra queima meu coração, arde meu coração, por mim eu pregaria todo dia. Eu amo fazer isso. Eu nunca preguei com tanta paixão, com tanto amor como eu tenho pregado hoje. E eu descobri por quê. Porque teve anos no meu ministério que eu me aproximava da palavra apenas como um profissional. E hoje, há um tempo atrás, há anos eu tomei uma decisão que eu não vou ler a Bíblia para fazer sermão, eu vou ler a Bíblia para me alimentar da palavra. Há 15 dias atrás eu vi uma estatística de quantas pessoas leem a palavra diariamente. Nós estamos chegando a 35% de cristãos no Brasil, e somente 3% leem a palavra frequentemente, todos os dias. Se explica alguma coisa, não? Se eu fizer uma pergunta aqui, eu tenho certeza que eu queria ter, sinceramente, eu queria ter decepção de que essa estatística não estaria em parte da nossa vida. As coisas elementares. Não é possível viver uma vida extraordinária sem cultivar a presença de Deus na vida. Não é possível que os cristãos só vão aproximar de Deus quando estiverem precisando de alguma coisa. Não é possível que nós não entendemos que cristianismo é relacionamento, e relacionamento é um encontro diário com Deus. Não é possível que eu vou orar só pedindo a Deus alguma coisa, se eu não sei nem tipos de oração, na verdade, se eu não oro adorando, se eu não oro consagrando, se eu não busco a presença de Deus.
Isso é muito importante, sabe por quê? Eu preciso de cultivar uma vida devocional diária, porque me dá vigor, me dá ânimo. Separar um tempo para se alimentar espiritualmente, para ouvir a voz de Deus, para abrir o coração para Ele, para curtir a presença dEle. Essa prática, ela nos ajuda a aumentar a nossa sensibilidade espiritual. Essa prática nos dá sabedoria e discernimento para tomarmos decisões difíceis. Por isso que tem tantas pessoas fazendo, experimentando coisas horríveis, porque se eu não alimento da palavra, eu não tenho discernimento nenhum para tomar minhas decisões. Por que isso me ajuda? Porque também me ajuda a desenvolver a maturidade cristã. Isso nos leva a confiar mais profundamente no Pai. Muitas pessoas dizem: eu não tenho tempo. Não tenho tempo, será? John Piper disse assim: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. As redes sociais, eu vou acrescentar aqui, para além de Twitter e Facebook, as redes sociais, o WhatsApp e todas as outras redes sociais, vai provar no último dia que a falta de oração não é por falta de tempo. Eu queria que você guardasse essa frase que Deus me deu para sempre no seu coração. As nossas prioridades revelam onde estão os nossos afetos e o nosso amor. As nossas prioridades revelam onde estão os nossos afetos e o nosso amor. Eu tomei algumas decisões na minha vida. Eu disse a vocês que eu não prego aquilo que eu não vivo. Uma das decisões mais recentes que eu tomei na minha vida foi que eu não começaria o meu dia se antes me apresentar diante de Deus. De um tempo para cá, eu acordo, me ajoelho na minha cama e eu faço a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não me deixes cair em tentação, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Eu termino de orar o Pai Nosso, eu digo: Senhor, eu consagro ao Senhor meu dia, consagro ao Senhor a minha vida, consagro ao Senhor meus pensamentos, minhas atitudes, minhas motivações. Eu consagro ao Senhor minha família, meus filhos, minha esposa, e a minha igreja, minha cidade e meu país. Eu decidi que o meu primeiro encontro não pode ser com o WhatsApp. Meu primeiro encontro não pode ser com o Instagram nem com o Facebook. Meu primeiro encontro tem que ser com o meu Pai. Deixa eu te contar uma coisa, eu estou sentindo falta. Já está virando hábito. Já está virando hábito. O Salmo 119, versículo 130 diz assim: a explicação das tuas palavras me ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Será que você precisa da palavra?
A Bíblia, queridos, não é qualquer livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a carta do amor de Deus escrita para você. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos ouvindo a Deus, e isso renova tudo em nós. Renova tudo em nós. 97% dos cristãos só leem a Bíblia no culto que eles participam na semana. Deixa eu te falar do aplicativo YouVersion. O aplicativo YouVersion, um aplicativo da Bíblia que contém milhões de devocionais. Se você tiver dificuldade de ler, todas as versões que estão disponíveis lá, tem alguém que lê para você, inclusive Cid Moreira que morreu. Sabe o que eu aprendi a fazer? Eu clico no versículo diário que a Bíblia me dá todos os dias, inclusive me dá um devocional com áudio, com vídeo nela, para eu refletir sobre ele. Eu clico, coloco lá, vejo o contexto, abro o contexto e clico no áudio, escute o áudio do capítulo da Bíblia. Meu irmão, você não faz esforço nenhum. Não vou perguntar não, mas eu fiquei curioso. Eu falei, será que as minhas ovelhas viram o devocional que eu produzi, que já foi conhecido para milhares de pessoas no Brasil e no mundo? Será que as minhas ovelhas já viram? Fizeram o devocional? Porque eu mandei para todo mundo. Escolha ser filho. Daqui uns dias você vai encontrar o devocional aliviando a bagagem lá. João 6,63 diz: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Você precisa da palavra, você precisa do encontro diário. Nós adquirimos aqui um devocional diário, experiências com Deus. Como eu tenho sido abençoado. Sabe o que eu decidi fazer? Lá em casa tem um da família, a Letícia tem um, a Esther tem outro, e eu ficava olhando o devocional. Deus é tão bom, eu ganhei o meu, carrego ele dentro do carro. Porque eu posso ler, e eu vou ler onde eu estiver. Sabe o que eu descobri? Você precisa de 2 minutos para fazer isso. Você não tem tempo mesmo, não. 2 minutos, você não tem 2 minutos de 24 horas, 2 minutos. Você não tem 2 minutos de 24 horas. Eu resolvi aumentar o tempo dos áudios que eu faço devocional. Estou fazendo entre 5 e 6 minutos agora. Você não tem 5 ou 6 minutos para escutar o devocional. Sabe por que eu faço devocional? Eu faço devocional não é pensando nos outros, não. Eu faço devocional porque foi uma forma de eu me comprometer a refletir na palavra de Deus ao dia. E é claro que eu posso abençoar a vida de centenas e milhares de pessoas. Eu fui fazer o casamento da Marta e do Rodrigo em julho. E conheci a irmã dela, que eu não conhecia, que mora na Inglaterra. E ela veio no encontro, quando me viu, me deu um abraço e disse assim: pastor, eu te conheço há muitos anos. Ouvi seus devocionais todos os dias. E eu queria te agradecer. O senhor não tem noção de quanto a minha vida é abençoada através desse trabalho. Lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra. Esses dias eu recebi um áudio de uma pessoa que eu nunca vi, não sei quem é, no interior do Piauí, que recebe o devocional diário, e pediu para alguém que manda para ela, que mandasse para mim o áudio testemunhando que isso tem gerado na vida dela. Você não tem desculpas para você viver o extraordinário. Tenha, desenvolva a prática da devocional diária. Segundo ato que eu preciso desenvolver para ter uma vida extraordinária: tem alguém para quem prestar contas. Tem alguém para quem prestar contas.
Tiago 5, verso 16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns para os outros para serem curados. Sabe o que esse texto de Tiago está nos ensinando? A importância de não andarmos sozinhos. Nós não fomos criados para andarmos sozinhos. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis que nos ajudam a crescer no nosso relacionamento com Deus. Ande com pessoas que te melhorem, ande com pessoas que levam você para mais perto de Deus. Andemos com pessoas mais maduras na fé, que nos ajudam a aprender com os nossos erros e acertos que nós vivemos. Também nos ajuda a pensar melhor, a buscar mais a Deus antes de tomar as decisões. Tem alguém que discipule você. Escolhe alguém que você possa se inspirar, que você possa aprender, que possa orar por você, que possa caminhar junto com você. Essa foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Eu não ando sozinho. Deixa eu te contar uma coisa. Se você não tem alguém que você possa contar as suas tentações, você vai contar os seus pecados. Deus não nos chamou para andar sozinhos. Desde o Éden, acerca dos relacionamentos que nós precisamos ter, o Senhor diz assim: não é bom que o homem viva só. Repita comigo: não é bom que o homem viva só. Agora faça na primeira pessoa. Não é bom que eu viva só. Um ponto importante também é ter alguém que nos acompanhe e nos ajude a crescer no nosso relacionamento com Deus, na vivência diária da vida cristã. Uma das principais maneiras do diabo a aprisionar uma pessoa é manter ocultos os seus pecados. A pessoa fica envergonhada, com medo de ser descoberta, remoendo o seu pecado. O Salmo 32, verso 3 diz: enquanto eu não tinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Tem alguém em quem você possa prestar contas? Ter alguém para quem você possa expor o seu relacionamento, as suas dores, as suas tristezas, as suas dificuldades, os seus desafios. Tem alguém que você possa ter um relacionamento saudável, seguro. É uma bênção grande demais. Bons discipuladores são essenciais para crescermos no nosso relacionamento com Deus. Eu não tomo decisões grandes, vultosas, sem antes consultar a Deus e sem antes ouvir quem me mentoria, quem me segura. Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você não foi criado para andar sozinho. Terceiro, para você viver uma vida extraordinária, desenvolva o hábito, faça votos e jejuns. Como disse um pai, quem jejua tem pressa por Deus. Jó 22, 27 diz: e ele orará, e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Mateus 17, 21 diz: mas essa espécie só sai pelo jejum.
jejum me sensibiliza ao coração de Deus. Quem é o seu Senhor? Porque se o Senhor não é o seu Senhor, quem te governa é o seu Senhor. Daniel Leonard disse assim: o jejum é o ato de nos livrar da saciedade para ajustar nossos sentidos. Às vezes Deus se manifesta, às vezes Ele nos alimenta, e de vez em quando Ele lança sua glória fantástica diante de nós, como uma explosão de constelações. Esse é o desejo para quem quer mais de Deus. Eu tenho descoberto, através do jejum, dos olhos, que o jejum abre os céus e meus sentidos espirituais para ouvir a Deus. Veja a citação de Adão 12 sobre a importância dos votos espirituais. Meu conselho nessa questão é que, se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, a obtenção de novo poder, nova vida, nova alegria, novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom fazer votos e empenhar por cumpri-los. Se você falhar, prostre-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente. Mas sempre leve em consideração os fatos feitos. Eles irão ajudar a harmonizar seu coração com os vastos poderes que lhe fluem do trono onde Cristo está assentado, à destra de Deus. O homem carnal rejeita a disciplina de tais compromissos. Ele diz: quero ser livre. Não quero ter qualquer voto sobre mim. Não creio nisso. Isso é legalismo. Isso é um mundo carnal. Você precisa organizar-se para realizar o voto. Deixa eu te dar algumas dicas. Estabeleça o propósito do voto. Defina o tipo de voto. Defina o tempo do voto. Avise seus familiares antes de começar. Peça a confirmação e a bênção de sua liderança. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui é um voto. Vocês lembram como é que o povo de Israel fazia quando eles se humilhavam na presença de Deus? Qual era a primeira coisa que eles faziam? Raspavam a cabeça. Esse ponto não é para controle, mas para quem estiver realizando o voto possa olhar todo, ter bom senso, para que realmente tenha experiência abençoada, sem contar que a cobertura espiritual de uma oração da liderança será vital para desenrolar o desfecho do voto espiritual. Por fim, não desista do voto. Votou e votou. Evite fazer muitos votos ao mesmo tempo. Faça um só. Vai, um por vez. Por último, nunca deixe de incluir períodos intencionais de oração nesse tempo de voto. Deixa eu te recomendar a leitura de um livrinho que só tem 16 páginas. Tá valendo, gente? 16 páginas. Metade do livro. O livro é esse aqui. 16 páginas só. Tá valendo? Dá, se não der, eu não vou indicar não. Faça um voto de ler o livrinho, 16 páginas. 5 votos para obter poder espiritual da nós. 16 páginas.
5 votos para viver poder espiritual. Caminhando no fim, 4, para viver segundo a vontade de Deus, viver uma vida extraordinária. Seja fiel, dizimista e ofertante de Jesus. Eu sei que quando a gente toca nesse assunto, algumas pessoas dá inquietação. Mas eu aprendi que eu tenho responsabilidade de ensinar a igreja que Deus me deu. Então eu faço isso em Malaquias 3, 8 a 11 diz: como é que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer uma vida abençoada por Deus? Quer uma vida extraordinária com Deus? Seja fiel de si mesmo e ofertante generoso. Além da semeadura, só é possível colher exatamente da semente que você planta. Você só colhe o que você planta. Nós não podemos plantar milho e esperar que nasça soja. Ou seja, se você precisa de uma colheita financeira, você precisa plantar a mesma espécie. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 10, diz: aquele, o Pai provedor, que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Você quer ver aumentar? Você quer ver Deus suprir? Semeie. Seja um semeador do reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A Escritura diz que quando eu não sou um dizimista fiel, eu estou roubando a Deus. E a Escritura diz que quem rouba a Deus é amaldiçoado por Deus. Quem amaldiçoa é Deus. Quem amaldiçoa é o Senhor. É por isso que eu costumo dizer: o problema é financeiro. Pastor, eu quero te pedir para você orar pela minha vida financeira. Qual é a primeira pergunta? Qual é a primeira pergunta? Você é dizimista fiel? Pastor, eu não sou dizimista fiel. Eu não posso orar por você. Não posso. Claro que eu não posso orar. Quem sou eu na fila do pão para mudar a maldição de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? O máximo que eu posso orar por você é dizer assim: Senhor, tenha misericórdia dele. Só isso. Por quê? Porque quando eu roubo a Deus, eu sou amaldiçoado por Ele. Ele diz que eu sou fiel. Sabe o que a Escritura diz? Eu vou impedir que as pragas devorem as suas colheitas. Eu vou impedir que elas devorem os campos. As videiras vão dar o fruto, diz o Senhor. É Deus que faz. É Ele que supra a semente, mas supra a semente quem semeia. Irmãos, nós temos vivido o ano da abundância na nossa casa, irmãos. Nós temos vivido o ano da abundância na nossa casa. Deixa eu contar uma testemunha que você nem sabe, não. Em abril, eu fui passar uma semana lá no sertão para servir a igreja e servir a eles. Comprei as passagens para poder ir. Sabe o que aconteceu? A companhia aérea cancelou as passagens 3 dias antes. 3 dias antes eu vim para o pastor ajudar para essa minha irmã, não consigo ir, cancelar a passagem. Eu lembro da noite que ele falou: você vai lá, a gente está esperando você. Nem que seja para outro lugar, eu te pego onde você quiser. Se quiser ir para Fortaleza, se quiser ir para Recife, onde você quiser eu vou te buscar. E a gente ia, eu ia para Juazeiro do Norte, que é 260 quilômetros só. Onde você quiser buscar. Eu fui olhar a passagem. Meu Deus, R$4.800, irmãos. Meu Deus, como que eu vou comprar isso?
com muito custo, eu consegui uma passagem de R$ 2.500 e poucos reais, indo para Recife de madrugada. Falei, eu vou. Em nome de Jesus, eu sabia que Deus tinha me dado um sonho que era para poder ir. E eu fui, ele foi me buscar, e foi uma semana de movimentos extraordinários lá no meu barão. Eu cheguei aqui, uma colega que estuda comigo, que é advogada, assim, eu contei o caso para ela, falei, deixa eu entrar na justiça com você. Deixa eu entrar na justiça. Eu vou entrar, vou ajuizar o processo. Ajuizou o processo, cara. A sentença saiu semana retrasada e ganhei o processo. Para falar, eu prometi parar, mas não pediram. Deixa eu te contar, Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel com quem confia nele. Aleluia. Ele é fiel. Existem 3 níveis de entrega ao Senhor. Primeiro nível, dízimo. Qual é o resultado? Deus protege as finanças. Segundo nível, oferta. Qual é o resultado? Deus prospera as finanças. Terceiro nível, ofertas extravagantes. Resultado, Deus abre novos ciclos de conquistas financeiras. O exponencial é atraído. Mas a decisão é sua, o que você quer viver. Robert Morris, no seu livro Uma Vida Abençoada, Caminhando Firme, observei que aqueles que chegam ao primeiro nível geralmente passam para o próximo nível. Olha só que lindo. Quem chega no primeiro nível, que é uma vida abençoada, cristão dizimista, vai para o próximo nível, porque entendeu o mistério. Por quê? Porque o dízimo retira a maldição e abre as janelas do céu sobre nós. Portanto, se começarmos a dar o dízimo, é muito provável que comecemos a dar ofertas conforme o Senhor nos direcionar. Mas alguns chegarão no nível de ofertas extravagantes, como Davi, ao ofertar para a construção do templo. Na Bíblia, esse padrão de oferta não é exceção. Na realidade, é um padrão que devemos adotar e que sempre será notado por Jesus. Se envolva essa disciplina espiritual, esse hábito, acesse, tome posse, adquira o padrão dos céus sobre as suas finanças. A herança de Cristo está destinada a você. Ele nos orienta, nos chama para viver isso. Para quê? Para que a gente prove e experimente amor, perfeito e agradável vontade de Deus. Eu não conheço um dizimista que não desfruta da provisão dos céus. Essa semana eu fiquei tão feliz, porque a nova geração está entendendo isso, da nossa igreja. Eu vi adolescentes e jovens buscando viver uma vida de obediência à palavra de Deus nessa área. E é incrível, porque eles têm pouco, mas eles entenderam o sério. Porque não é sobre a quantidade, é sobre a fidelidade. E aí um jovem recebe, por exemplo, a mesada do pai, R$50 por mês para a sua idade. Sabe o que o jovem faz? Vem trazer o dízimo à casa do Senhor. Você tem dúvida de que essa pessoa será abençoada por Deus? Como eu fiquei emocionado quando eu vi isso acontecer aqui. E deixa eu contar para você o testemunho dos colleges. Os meninos ali recebem as ofertinhas deles. Sabe a primeira coisa que eles fazem? É dar o dízimo. Você precisa entender o privilégio que é desfrutar do Deus provedor na sua vida. Você precisa entender a honra do que é ser visitado pela provisão do céu sobre você. Deus não mede esforços para abençoar aqueles que são fiéis a Ele. E eu concluo com o último princípio.
para viver segundo a vontade de Deus, participe de uma igreja, família espiritual. Não tem como viver uma vida extraordinária sem perder esse momento. Hebreus 11:25 diz: não deixemos de congregar, de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Deixa eu te falar, a igreja é a nossa família espiritual, é o ajuntamento dos filhos de Deus. A interação mútua na comunidade cristã é essencial para a saúde da vida cristã. Desenvolva raízes. Você só estará seguro se suas raízes estiverem profundas e bem formadas. Sabe por que tempestades acontecem o tempo inteiro? E se nós não estivermos com as raízes bem formadas, nós não vamos suportar os vendavalhos. Decida viver em comunhão, decida ser corpo, decida ser comunidade do reino. O Salmo 133 diz: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quero pedir um louvor para te subir. Deixa eu te ensinar uma chave espiritual no livro disso. Existem bênçãos. Diga para mim aqui, por favor. Existem bênçãos que só acessamos comunitariamente, só acessamos no coletivo. Há uma força na vida de comunidade. Por exemplo, onde é que nós vivemos isso? Na sala de oração. A sala de oração é parte da vida comunitária. Nos reunimos para reunirmos forças juntos para lutar. Deixa eu ensinar para você um princípio, irmãos. Nínive foi sentenciada à morte, convocou um jejum coletivo, orou coletivamente, comunitariamente, fez propósito coletivo e venceu a batalha. Teve o favor de Deus. Não deixemos de nos reunir segundo o costume de alguns. Entenda uma coisa: há bênçãos que só acessamos no secreto. Agora você precisa estar entendendo uma coisa: as bênçãos que você acessa no secreto é uma, mas a bênção que só se acessa na vida comunitária. Deixa eu te prestar, fazer você entender isso. O Salmo 133 diz: como é bom e agradável é os irmãos viverem juntos, unidos. Como é que diz o versículo final? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Aonde está a igreja reunida, aonde tem vida comunitária. Existem bênçãos que nós acessamos no secreto, mas existem bênçãos que só se acessam na comunidade. É por isso que a gente tem sala de oração. É por isso que você precisa vir para a sala de oração. Porque as bênçãos que nós acessamos na sala de oração são bênçãos comunitárias. Pastor, mas eu oro em casa. Você está fazendo bem, seu papel secreto. Mas a sua vida de comunidade? A igreja nos ajuda a desenvolver o senso de pertencimento, de fazer parte de algo muito maior. A igreja é um ambiente de encorajamento mútuo, de desenvolvimento de nossos dons espirituais, de servir as pessoas, da oração coletiva, de desenvolvermos o altruísmo. Pastor Carlinho diz: é imprescindível, a igreja é imprescindível para o crescimento e para o cuidado mútuo do corpo, porque realmente juntos nós somos melhores. Atos 2, 42 e 47 fala sobre o poder da igreja de estar reunidos juntos. Sabe o que nós precisamos aprender? A igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para pertencer. Amém. E eu concluo te lembrando de Efésios 1, 5, 18 e 19. Ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, das riquezas da gloriosa herança dele, dos santos, e na incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. A prática desses atos te ajudará a mudar a forma como você vê o reino de Deus, a cultura que está à sua volta, o que você recebe de Deus. Uma vida extraordinária. Resultado: esperança, riquezas, grandezas e poder dos céus. Uma vida abençoada, uma vida extraordinária. Alguém já disse que nós não pensamos nas grandes pedras, nós não pensamos nas pequenas pedras. Você precisa voltar à prática da vida comunitária, a não olhar para a sala de oração como um programa, mas entender que a oportunidade que você tem de comunitariamente você buscar a presença de Deus. Você precisa entender que ser família significa se importar com tudo aquilo que a família tem. E é um tremendo de egoísmo você ser parte da família e você não se preocupar com as responsabilidades da família. Deixa eu te dar um exemplo. Nós pagamos 14.500 reais, 16.500 reais de aluguel do lugar. Como é que eu sou família e não me preocupo com isso? Mais do que isso, como eu sou cristão, Deus me dá um emprego, me abençoa, me sustenta, eu não entendo a honra de reconhecer que tudo vem dele, de que é ele que me abençoa. E quantas pessoas eu tenho conhecido que têm feito votos, propósitos, para que Deus abra portas, oportunidades. E quando Deus abre a porta, a oportunidade, vira as costas para o Senhor e não morrerem, não são dignos dessas ofertas. Como é que eu tenho uma vida extraordinária, sem uma vida de oração diária, sem compromisso com o Senhor, sem uma vida comunitária, sem uma vida de honra? Não é possível. Hoje eu te convido para não pensar nas pequenas pedras, para você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por sua vida. Vamos juntos? Vamos ficar de pé. És adorado entre nós.